Oi, amados do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para compartilhar dois versículos da palavra do Senhor que falam sobre a justiça dele nas nossas vidas. E com isso, eu vou contar um testemunho meu para vocês. O primeiro versículo está no Salmo 71, versículo 2, que diz: Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teu ouvido para me escutar e livra-me. E no Salmos 103, versículo 6 diz: O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Pois bem, em 2001 eu consegui o meu primeiro emprego. E nesse meu primeiro emprego eu trabalhei numa grande companhia de varejo. Era um supermercado e eu entrei como operadora de caixa. Na época eu tinha 19 anos. E aí eu trabalhei por um ano no horário da tarde. E eu pedi para minha supervisora na época que me mudasse para o horário da manhã. Eu gostaria muito de trabalhar no horário da manhã. E até que ela me mudou. Só que aí com isso teve que haver uma troca. A menina que trabalhava de manhã foi para tarde, pro meu horário, e eu fui pro horário dela. Até então essa pessoa ela estava super bem comigo, a gente conversava, tinha até uma amizade legal. Mas ela mudou da água pro vinho comigo. E não só isso, ela tinha amizade com a subgerente na época, que também começou a me tratar estranho. E as outras meninas do caixa também, que eu conversava normalmente, que eu tinha amizade, era um convívio muito bom, começaram a mudar o comportamento comigo, assim, sabe? Começaram a me ignorar, me tratar com frieza, mesmo com indiferença. Eu senti bastante, né, essa situação, mas continuei fazendo o meu trabalho. Só que tava ficando tão insuportável aquela situação, onde eu solicitava ajuda no meu caixa, demoravam para vir. Quando chegava ao término do meu horário, a fiscal de caixa, ela demorava para vir fechar o meu caixa para que eu pudesse ir embora. Quando essa menina que trocou de horário comigo, às vezes ficava ali de reserva, enfim, de apoio, ela me ignorava bastante, assim, né, nesse sentido. E sem falar que nos finais de semana, no caso domingo, a gente só trabalhava até as 3 da tarde. Então, depois que a loja fechava, a gente fazia a reposição de mercadorias e recolhia todos os carrinhos que estavam fora do lugar. Eu lembro que por vezes, quando eram elas que estavam responsáveis no domingo, elas deixavam para eu ser a última caixa a fechar. Eu atendia até o último cliente sair da loja. Depois ainda ia ajudar a recolher os carrinhos. E eu via que tudo isso era de propósito, não era uma coisa normal assim, sabe? Eu percebia que havia uma perseguição e aquilo estava ficando insustentável para mim. Só que eu não compartilhava nada com ninguém, eu só falava com a minha supervisora e ela não tomava assim muitas providências. E eu lembro que por vezes eu ia para casa chorando muito, porque eu não estava aguentando mais aquela situação. Eu não entendia por que aquelas pessoas agiam daquela forma. Porque assim, como era meu primeiro emprego, então, tipo, você sai da sua casa, do convívio com a sua família, onde são pessoas que gostam de você, que te protegem, e vai conhecer as pessoas lá fora. E, sinceramente, assim, parece muita ingenuidade, mas na época era mesmo. A criação de antigamente é diferente da de hoje. A juventude de hoje está muito mais esperta, muito mais ligada. E eu me sentia muito mal, porque eu falava que eu não entendia como que poderia existir pessoas ruins, né? Pessoas cruéis daquele jeito no mundo. Sinceramente, eu perguntava isso para Deus por quê. E era por vezes indo para casa chorando, eu não compartilhava nada com a minha mãe. Eu, com certeza, eu perguntava para Deus por que aquilo, né? Por que eu estava passando por aquela situação, que eu não estava aguentando mais, que eu não queria mais trabalhar ali. Só que na época eu não era cristã. Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra do Senhor, eu não tinha comunhão com o Senhor. Eu nem sabia que Deus cuidava da gente assim nos detalhes e nos amava tanto. Mas eu lembro que uma vez, assim, nessa aflição muito triste, assim, não aguentando mais, eu tava no meu limite mesmo. Eu li alguma passagem da Bíblia, só que hoje eu não me recordo, mas que falava mais ou menos assim. Que todos aqueles, tipo, que estavam me perseguindo,
né, tentando me prejudicar, Deus ia tirar um a um do meu caminho. E ainda me daria tipo, ia me exaltar. Mais ou menos assim, é que eu não lembro mesmo a passagem. Eu li aquilo deu um conforto pro meu coração na hora, mas eu não entendia muito bem o que aquilo queria dizer, né? Eu não conhecia o cuidado de Deus. E aí foi se passando um tempo, mudou o gerente daquela loja. Na época o gerente que entrou, ele parecia assim bem justo e ele queria mostrar serviço e parecia bem bravo também. Enfim, numa certa sexta-feira eu trabalhei, né, nesse dia, atendi muito, assim, deu muito movimento na loja nesse dia. E eu era daquelas operadoras assim, eu não gostava de ver fila, sabe? Clientes ali esperando para ser atendido. Eu queria acabar com aquela fila o mais rápido possível. Então, tipo, eu corria, eu dava o meu melhor para poder acabar com aquela fila, porque eu me colocava no lugar. E aí, quando foi no sábado, eu tava trabalhando e esse gerente mandou me chamar. Quando esse gerente mandou me chamar, me deu um friozinho na barriga, né? Porque eu falei, meu Deus, né? O que será que vai acontecer? E chegando lá, ele me parabenizou, porque eu tinha sido a operadora que mais tinha vendido na sexta-feira. Eu nunca tinha visto esse tipo de reconhecimento, né? Porque se a gente tá ali trabalhando no caixa, você vai atender quantos clientes passarem, enfim. E aí ele me chamou e me parabenizou por ter sido a operadora que mais vendeu naquele dia. Ele me deu uma cesta, né? Uma cesta muito linda, com várias guloseimas, enfim. E falou que eu servisse de exemplo para as outras meninas, né? Que as pessoas pudessem olhar e se espelhar. E me parabenizou mais uma vez. Eu fiquei tão feliz porque eu não imaginava. Você imaginar qualquer coisa quando é chamada para gerência, né, de uma empresa. E eu fiquei muito feliz, e aí eu lembro que eu passando com aquela cesta por ali, eu vi as pessoas me parabenizando. Até aquela subgerente que tipo, ajudou um pouquinho a me perseguir na época, ela também me parabenizou, enfim. E as pessoas foram... Enfim, as pessoas foram me dando os parabéns. E eu fiquei maravilhada, muito feliz mesmo. E aí, não só isso. Depois, com o passar do tempo, né, com o passar dos dias, todas aquelas meninas que estavam me menosprezando, tentando me prejudicar de alguma forma, sabe, manipulando toda aquela situação negativa, uma a uma foi sendo mandada embora. De verdade, todas aquelas meninas que me perseguiram foram mandadas embora, inclusive a subgerente. Eu fiquei tão... Eu não, assim, não vou dizer que eu fiquei feliz, isso não fiquei feliz pela saída delas, mas eu achei aquilo tão estranho que eu falei assim, nossa, todas as meninas... E aí depois eu fui me lembrar da palavra que Deus tinha me dado e eu entendi que ali Deus fez justiça por mim, né? Deus viu a injustiça que estavam cometendo e falou, não, isso não vai ficar assim. E o Senhor interviu. E Ele não só me deu o livramento, fez justiça por mim, como também Ele me honrou, né? Ele me honrou perante aquelas meninas que me humilharam por tanto tempo. Então eu quero dizer para você, se você está se sentindo injustiçado, humilhado, seja no seu emprego, na escola ou até mesmo na sua casa, enfim, busque o consolo, busque a força naquele que realmente é justo e que te ama e que vai fazer o melhor para você e que vai cuidar de você nos detalhes. O Senhor não suporta a injustiça. O nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. E Ele nunca vai deixar você ser injustiçado e não fazer nada. E eu cresci muito, sabe, ouvindo as pessoas dizer que Deus não se importava com os católicos.
que os católicos não eram vistos como cristãos, que só os crentes iam para o céu. Essa era a conversa que eu ouvia quando criança. Então, às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, porque eu sou cristão, então Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai fazer, eu não sou, Deus não vai nem se importar comigo. Claro que não. Você é criação de Deus. Deus te criou. Se Ele te criou é porque Ele te ama, Ele tem um propósito para a sua vida. Claro que Ele não vai te obrigar a adorá-lo, Ele não vai te obrigar a servi-lo, Ele não vai te obrigar uma coisa que você não quer. O Senhor dá livre-arbítrio para a gente escolher entre Ele e o mundo. Só que em nenhum momento Ele vai ver você passando por uma injustiça, por uma dificuldade e vai fingir que não está vendo, vai ignorar. O nosso Deus não é assim. Então eu espero de verdade que esse testemunho tenha de alguma forma te ajudado e que faça você buscar o conforto, a força que você precisa, a resistência para tudo isso no nosso Senhor, no nosso Deus justo, no nosso Deus de amor, no nosso Deus de misericórdia. Ele sempre tem o controle de todas as coisas e Ele sempre está cuidando de nós e sempre estará cuidando de nós. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, grandemente a sua família e até a próxima.